Antes de começar esse corte, curta, comenta e se inscreve no canal, beleza? Já fez? Já fez mesmo. Então vai. Vamos falar do Brasil, vamos falar do jogo da seleção brasileira. A seleção brasileira que, milagrosamente, eu diria, conseguiu uma vitória suada aí contra a Colômbia agora nessa semana. Né, um jogo, assim, vou confessar que não assisti o jogo inteiro, porque eu tive que sair, mas eu assisti trechos do jogo, e creio que muitos aqui também assistiram o jogo completo, outros também não assistiram, mas enfim, deu para ter uma impressão geral do que foi a partida, e aí eu vou passar a palavra para vocês, antes de dar os meus pareceres, mas dá para a gente dizer que o Brasil venceu mais uma vez e não convenceu também mais uma vez. Né? Então, Brasil praticamente classificado para a Copa, mas não convence com o Dorival Júnior. Deixa eu ver. Quem assistiu o jogo completo? O Thiago assistiu? Eu assisti. Cara, eu não assisti inteiro também, e eu tô com o Sidney Costa no chat ali. Eu acho que ninguém assistiu o jogo inteiro do Brasil. Porque assim, Cara, essa seleção brasileira, é um porre, essa seleção brasileira, ela não dá vontade de assistir, cara. Isso é que me pega, cara. Não dá, o Brasil, ele tá tão mal que, cara, as pessoas estão simplesmente ignorando que a seleção brasileira tá entrando em campo. E isso é reflexo um pouco da seleção brasileira, um pouco dessa questão de como está sendo conduzido, né, pela CBF, mas também é um pouco de reflexo dessa eliminatória sem propósito nenhum, que todo mundo vai classificar no fim das contas. Então, assim, imagina se fosse uma eliminatória daquelas que classificava 4 e o quinto tinha uma vaga. Cara, era jogo de Copa do Mundo esse jogo da seleção brasileira, porque o Brasil podia ficar em sexto se perdesse. Podia ficar fora da repescagem. Você esqueceu de citar um dos principais fatores também da seleção não tá bem, mas já colocaram na tela aí. Esse rapaz que tá sorrindo aí. Eu vou deixar a imagem. Enquanto vocês falam, é para ilustrar a fala de vocês essa imagem, não precisa de mais nada. Mas bota o chat ali do Sidney Costa, ele falou, ninguém assistiu inteiro esse jogo. Porque realmente ninguém assistiu, cara. Eu também falando de chat, antes que a gente perca, na hora eu ia falar e esqueci, o meu querido amigo Fernando de Lima Miller, jornalista, muito bom, palmeirense do bom também, porcomuna, assim como eu. Um abraço. Pô, mas assim, né, se é jornalista, ele vai achar um monte de crítica nossa aqui, porque tem 5 caras na live, ninguém é jornalista, todo mundo cagando tese aqui. Mas tudo bem. Mas a gente estuda. Mas o Brasil é isso, cara. Mas assim, de maneira geral, as partes que eu vi do jogo, o que eu achei assim de relevante? O Brasil podia ter tomado um gol da Colômbia que foi anulado pelo detalhe, assim, que uma falta no Alisson bem questionável naquele lance, né? Poderia ser o gol da Colômbia ali que botaria a Colômbia na frente do marcador. E, cara, o Brasil, basicamente, assim, sem muita ideia tática, apostando muito no individual, e aí a culpa é desse senhor que tá sorrindo aí, porque ele não consegue dar uma cara para a seleção brasileira, não consegue dar uma forma para o time, né? Foi falado muito antes no pré-jogo ali, parece que ele armou toda a convocação pensando no Neymar, e aí o Neymar foi cortado e ele tava sem ideias de como armar o time sem o Neymar. Mas aí, Thiago, mostra completamente a falta de convicção dele, né? Porque, primeiro, já é errado você armar um estilo de jogo em cima de um jogador que estava afastado mais de um ano, né? Mais de um ano e meio afastado, e com o ritmo que foi Brasil e Colômbia, o Neymar não ia conseguir jogar nenhum tempo, né, daquele jogo pegado, aquele jogo físico. Eu só consigo lembrar do Zidane falando que os colombianos iam quebrar o cu do Neymar se ele tivesse. Cara, o Neymar não conseguiu escapar dos volantes do Novo Horizontino, imagina dos volantes o Thiago falou desse lance, eu acho que é esse lance aqui do cruzamento, né, que a Colômbia poderia ter empatado, é esse aqui? Eu achei falta em cima do Alisson. Mas dá um tranco ali, ó. O Alisson, eu vou te falar, ele é uma segurança, assim... Fala mal do Alisson, que eu sou defensor do Alisson. Eu também, mas aí ele vai com uma vontade também pra tirar essa... Mas enfim, vamos lá. Só pra completar a questão do Dorival, a falta de convicção dele, porque já tá errado, mas beleza. Se ele armou um estilo de jogo em cima do Neymar e cortou o Neymar, então põe o Matheus Cunha, né? Mantenha o esquema que ele tava pensando. E aí substitui o Neymar por Matheus Cunha, que em tese o Matheus Cunha tá fazendo a mesma função ali no Wolverhampton, né? Ali mais ou menos um camisa 10, né? Ali é um cara que arma ali o time, vindo de trás, mas que é atacante de origem, enfim. Era justamente o George até falou, né? Quem faz a função de 10? Tem função de 10.
tirando os pontos negativos, eu acho que tem coisa positiva para se destacar, que eu acho que o principal ponto positivo, eu acho que é o Rafinha, que é um cara que tá assumindo não só o protagonismo em campo, como o protagonismo de ser uma referência de liderança na seleção. Isso é muito legal de ver, que é um cara que, cara, saiu assim do nada, né? Há 3 anos atrás, acho que tava jogando no Leeds, aí foi pro Barcelona, hoje já é segundo capitão no Barcelona, na ausência do De Jong, né? Então, é basicamente todo jogo ele é capitão, né? Porque o De Jong nunca joga. Tá fazendo uma grandíssima temporada, assume a responsabilidade para bater pênalti e foi lá e deu uma mijada no Vini Júnior, porque o Vini Júnior estava se fazendo para sair de campo aos 52 minutos, pronto para tomar um cartão amarelo e ficar de fora do jogo contra a Argentina, né? Então o Rafinha foi lá e deu uma puta mijada nele, disse, cara, sai do campo, sai por onde o juiz está mandando, porque se tu tomar um cartão aqui, tu vai ficar de fora do jogo. Então acho que assim, tem pontos positivos a destacar e eu acho que o principal deles é o Rafinha. Mas, enfim. Júnior também, né? Não, eu gostei também do lateral do Flamengo ali, entrou bem no jogo. Wesley pra mim foi a melhor surpresa. Melhor surpresa foi o Wesley. Só que assim, o Dorival, cara, sinceramente, assim, ó, eu não sei se não é da gente torcer do Brasil tomar uma roda da Argentina e o nosso glorioso presidente mandar o Dorival para casa e nós tentar uma outra alternativa, porque com o Dorival dá para ver que a gente não vai longe, infelizmente. Também acho. É um planejamento completamente errado desde que acabou a Copa 2022, né? Que esperou um ano pelo Ancelotti, e o Ancelotti nunca confirmou que ia vir, né? E aí nesse meio tempo esperando o Ancelotti, trouxe o Fernando Diniz, o Brasil só perdeu, só passou vexame, aí colocou o Ramon Menezes, né? E aí depois o Dorival, assim, é uma falta de planejamento bizarro, e aí a gente é menos de um ano, um pouquinho mais, né, de um ano para a Copa, ainda não tem um time formado, não tem um time entrosado, não, é bizarro, não tem convicção. O Brasil vai passar vergonha na Copa 2026. Mas a única coisa que eu faço acreditar no Brasil ir bem é o acaso, porque assim, de planejamento, o Brasil tá repetindo praticamente 2002, né? E aí no então é campeão. 2002 deu tudo certo. Então, campeão. É a única coisa que eu me baseio pra acreditar que vai dar bom. No final, o Dorival, ele sempre. As coletivas do Dorival assim, são muito ruins, né? Assim, são desconectadas da realidade, cara. Total. Desconectadas da realidade. Total. Ele não assume, ele não aceita crítica. Parece que você tá no filme do Alice do País das Maravilhas quando você escuta o Dorival. Não, cada jogo estamos melhorando cada vez mais. Não, tudo que ele fala é o contrário que a gente vê na realidade, cara, porque o jogo não tá melhorando, tá a mesma coisa. O Brasil teve o quê? Ele teve... O início do jogo tava bom, né? Os primeiros 13 ali, 15 minutos. Depois acabou, cara. Você pega aqui o vídeo dos melhores momentos, tem até 12 do primeiro tempo, 13. Depois acabou. Depois o próximo melhor momento é lá pros 30 e pouco, e depois já no segundo tempo. Entrou. É isso. E o Wesley, eu tô vendo aqui várias notícias, tá? Inclusive de jornais espanhóis, né, chamou muito a atenção a atuação dele, e a galera toda já falando que ele tomou conta da posição, assim, né, não tem nenhum lateral nem perto do que ele fez. Claro que ainda tem muito a evoluir, claro que defensivamente é um jogador que tem lá suas questões, né, o próprio torcedor do Flamengo admite isso, mas tá aí, né, para não falar que a gente só vai meter o pau, né, até porque é difícil, né, cara, eu acho que qualquer treinador que tivesse ali, né, pela quantidade de bons jogadores que o Brasil tem, alguma coisa de boa ia dar para extrair, né? O problema é que o treinador, ele tem como função, aí vocês me digam se eu estiver enganado, potencializar o que já é bom, né? E o que o Dorival até agora não conseguiu fazer, e não dá para dizer que ele não teve tempo. Ele teve tempo, ele teve toda aquela quase uma pré-temporada de Copa América. Né? Foi quantos dias? Mais de um mês, né? Deu quase um mês de preparação, cara. Deu quase um mês de preparação. Né? Então a gente não vê. Tipo assim, como é que pode o melhor jogo do cara ter sido os primeiros, que foi aqueles 2 amistosos contra a Argentina e a Espanha? Parece que o trabalho ele vai. Isso, Inglaterra e Espanha, no Wembley. Como é que o trabalho ele retrocede em vez de avançar? Assim, não faz sentido. Não faz sentido. E a falta de convicção, né? Porque nesses jogos quem brilhou a estrela foi do Endrick, né? E o Endrick cada vez ganhando menos espaço com o Dorival, né? Na Copa América ele só entrou quando o Vinícius Júnior estava suspenso, foi substituído no intervalo e praticamente o Endrick não jogou mais. Né? E só foi convocado agora porque o Neymar machucou.
Sim, e o Endrick na Copa América entrou só na podre, né? Que era contra o Uruguai ali, num jogo que eles sabiam que iam descer o sarrafo, aí... Não, Paraguai, né? Paraguai que a gente foi eliminado, né? Não, Uruguai. A gente perdeu Uruguai. no- Então, contra o nos Uruguai. pênaltis. Que era um jogo difícil, e aí, enfim. Mas é isso, cara. Acho que de seleção brasileira, assim, é esperar para ver o que vai ser contra a Argentina, para saber se o trabalho continua, mas aí é que entra a questão, né? Se não continuar, o hype Felipe Luiz já é o momento antes da Copa? Ou vocês são mais conservadores? Seria o nome. Mas aí é que tá, né? Eu vi esses caras que são mais próximos de cobertura de seleção, e acho que principalmente o Rica Perrone falando, que ele acha que se sair o Dorival, cara, os caras vão na bola de segurança do Tite, que tá desempregado e é um cara que já tem aceitação do grupo, e dá uma terceira Copa do Mundo pro Tite, cara. Eu, sinceramente, não concordo com isso, mas eu não duvido que seja feito, tá? Até porque o Tite mostrou que na época dele não tava ruim, né? O tempo trouxe a razão pro Tite. Você tem um problema também que é o seguinte, né? Dificilmente, claro, tem a caso do Tite, né? Mas dificilmente é aquele lance. Se você coloca o Felipe Luiz agora, se der errado, cara, você meio que queima um cartucho, né? Porque tirando os caras que são muito mafiosos ali, ou né, um Dunga da vida, um cara mais experiente, mais gabaritado, com mais moral, dificilmente a gente vê um treinador ter uma chance na seleção e voltar depois, né? Então, talvez seja até você... obviamente é precipitado você colocar o Felipe Luiz agora na seleção, por mais que pareça ser a melhor opção realmente dentro daquilo que a gente tem disponível no momento. Então, eu não vejo sem sentido, não, um possível retorno do Tite, só porque, por causa disso aí que vocês falaram, que já tem aceitação do grupo, não sei o que, é bem a cara da CBF, inclusive, fazer isso. Deixa eu só mostrar o gol do Vini aqui, antes, eu né? queria falar sobre o Vini. Eu vou só falar uma coisa que o Arthur tá falando, é que a gente geralmente não vê, né, um técnico voltar. Quem voltou é porque foi campeão no passado, né? Porque geralmente quem se manteve e não ganhou, ou foi por causa do... Acho que foi o Tite, foi a última sessão, né, que não conseguiu ganhar e continuou no cargo. Sim. Acho que a gente tem um costume de vale o trabalho Tite e Tele. E quem não Tite e Tele foram os caras que não ganharam e tiveram uma segunda Copa do Mundo para uma segunda chance. Foi Tite e Tele e nenhum dos casos deu certo, né? Mas o Tite tem uma questão específica, né? O Tele, porque era realmente muito monstro, né? Na época dele, era um cara muito respeitado, enfim. Mas no caso do Tite, era porque aquele contexto que a primeira Copa dele... primeiro que a gente não tinha muita concorrência, né? Já estava sofrendo com seca de treinador na época, e segundo que a primeira Copa dele ele entrou meio que no final do ciclo, né? Então se utilizou isso de argumento, que eu acho que é um argumento que faz sentido, né? Ele pegou na metade para o final do ciclo, vamos dar um ciclo completo, né? Para quebrar um pouco esse ritmo da CBF de sempre ficar trocando treinadores. Então, mas eu não acho que isso vai se repetir sempre, não. Assim, eu acho que só se repetiu porque foi o Tite foi naquele contexto. E o Tele é que nem o Dunga, né? Tem uma dificuldade em avaliar trabalho de técnicos, porque eu acho que a gente fica sempre nessa coisa de se ganhou é bom, se não ganhou é ruim, né? Porque toda vez é isso. E aí a gente chega numa hora que a gente fica quando você vê acaso, né? Porque a gente não consegue avaliar, porque a coisa acho que mais difícil é quando você consegue trazer coisas boas de um resultado ruim, ou então conseguir criticar quando o resultado foi bom. Acho que a gente não consegue fazer isso bem. Sabe? Não, quando você vê que o mais comum é técnico ser mandado embora com 3 meses de trabalho, isso não devia nem ser cogitado. Com 3 meses você já tá mandando alguém embora. Você fala, mano, não faz nenhum sentido. 3 meses não dá nem tempo de organizar a escrivaninha direito ainda. Você tá terminando de saber como vai ser seu espaço de trabalho. Então, assim, é a questão de comando. Eu vou repetir, acho que foi o Guardiola que falou, alguém falou, né? Como assim no Brasil eles demitem técnicos de tanto e tanto tempo? Tem que demitir esses dirigentes que estão fazendo isso, esses caras que tem que sair dali. Não são os técnicos, não são os treinadores, né? O problema é CBF, e tem um problema também. São muitas camadas, né, na questão. A cultura do futebol brasileiro tem muito essa questão da mídia, uma mídia que entendia pouco de futebol, que ficava muito mais em cima da questão de propaganda, o que justifica, por exemplo, isso, você acha que o Dorival não ia falar,
Se o Dorival não falasse que ele tava armando a seleção pro Neymar, isso é motivo para demitirem ele. Você fala, mano, não faz nenhum sentido. Nenhuma coisa nem outra. Nem demitirem por causa disso e nem ele armar por causa do Neymar, né? Por exemplo. Mas é isso, né? Enfim, mas eu perdi um pouquinho que fui receber a Serena aqui. Mas vocês falaram do jogo, alguns detalhes do jogo, ou vocês estão nessas do comando geral? Não, a gente falou assim, um pouco dos detalhes, né? Falou sim. E eu acho que o Carlos queria destacar a participação do Vini, né, Carlos? Assim, minha opinião do Vini é muito mais pro lado do torcedor que espera mais dele, né? Porque ele é o atual melhor do mundo, né? E quando ele joga pra seleção, ele não é nem sombra daquele Vinícius Júnior que é no Real Madrid. E claro que tem várias esferas de debate, esquema tático, o time do Real Madrid é um time mais pronto que a seleção, na seleção ele pode estar desempenhando outras funções que no Real ele não desempenha, enfim, tem várias esferas. Mas às vezes é coisa simples ali, que o Vini Júnior tá na cara do gol e ele prefere dar o passe do que chutar pro gol. Tipo, ele é o melhor do mundo, cara. Ele tem que arriscar. Tanto é que arriscou no final do jogo ali, que aí ele fez o gol da vitória, né? Ali nos acréscimos. Mas antes disso, ele já tava fazendo uma partida bem mais ou menos, decisões erradas. E até quando você bem destacou o Thiago, né? Até para ser substituído ali em um momento infantil, né, de fazendo cera para sair de campo. Então a gente espera do Vinícius Júnior que ele haja, né, como o melhor do mundo, mas não corresponde com isso, né? E é uma discrepância muito grande do Vinícius Júnior do Real Madrid pro Vinícius Júnior da seleção. E para fechar, tá? Tem que trocar essa camisa aí. Com essa camisa não vai ganhar a Copa, tá? Essa camisa aí não é seleção brasileira. Desbotada, né, mano? Horrível. Olha a camisa que o Carlos tá usando e olha a camisa do Vini. Cara, do Carlos tá bem. Também não ganhou, né? Mas olha, é bonita. É nostálgica. Essa do Brasil é horrível. Nossa, essa camisa é a camisa mais feia da Copa América, a camisa mais feia que a Nike já lançou, assim. Mas assim, também a Panflex é horrível também. Essa de 2022 eu já também não gostei muito também não, porque também esse amarelo meio, não é aquele amarelo canarinho, né, um amarelo meio normal, sei lá, meio fraco, né, meio sem sal. Eu quero ver se eu compro pra Copa no ano que vem uma retrô de 98, que não ganhou, mas é belíssima aquela camisa de retrô de 98. Aquela ali. Então, quero ver se eu compro uma daquela pra Copa. E a de 94 é feia, mas também é tão feia ganhou, que é bonita. É feia que ganha e fica bonito. É igual a de 2002, é horrorosa, mas... Isso achar, né? Nossa, de 2002 é horrorosa. Nossa senhora. Mas é nostálgico. Eu vi um cara falando, essa aí é falsa, hein? Eu vou ter que pegar uma dessa. Vamos lá. Vamos seguir, então? Eu queria, só assim, falando dos individuais, né? Uma coisa que eu notei foi que ele tentou colocar esses homens de frente mais na posição que eles têm rendido, né? Que eles têm atuado nos clubes. O Rafinha pela esquerda, o Rodrigo pela direita, da esquerda cortando para dentro, né? O Rodrigo pela direita trazendo para dentro. E o Vini, em vários lances, ele tava às vezes sendo esse jogador de ruptura também, né? Como ele faz do Real Madrid. Inclusive o lance do pênalti é exatamente uma jogada assim, né? Todo mundo baixa, todo mundo se movimenta e o Vini é o cara que faz esse facão para receber o passe que ele recebia do Kroos, do Modric, do Bellingham, enfim. Dessa vez foi do Rafinha o passe, inclusive, né? E também com bastante liberdade para eles trocarem de posição, né? Em alguns momentos a gente via também o Rodrigo caindo às vezes por dentro, pela esquerda. Eu acho uma dinâmica interessante, só tá faltando esse último homem que não faz sentido nenhum ser o Neymar nesse momento. O João Pedro, eu acho que não sei, talvez o Matheus Cunha, dentro do que tem, possa desempenhar até melhor que o João Pedro. E outro detalhe que também o que eu notei que atrapalhou o jogo foi a entrada do Joelinton, né? Não só por ele ter falhado no gol, mas porque ele não é o Gerson. Ele não faz o que o Gerson faz, que é sustentar no meio sustentar aquela pressão altíssima. O Gerson, a gente viu ele girando várias vezes, inclusive nesse lance do gol, né? A jogada começa com ele protegendo, se eu não me engano, o que dá o lançamento do pênalti, na verdade. E aí o Joelinton, uma coisa que eu queria destacar... Oi? Entrou mal demais, entrou em outra rotação, né? Não, e ele não é esse jogador. Ele não é o jogador que faz isso, que faz essa saída aí de costas na pressão. Ele é um jogador de atacar. Ele era atacante, inclusive, né? É um jogador de subir. E outra coisa, né? O Joelinton, essa cultura que tem no futebol brasileiro, cada vez... no futebol argentino não.
mais vezes aqui, brasileiro, argentino, principalmente uruguaio, de preferir cavar falta. Quando ele toma o desarme do Arias, ele se joga para tentar cavar uma falta. Se ele ficasse de pé, aquela bola não entrava no Rames. Se ele não tivesse jogado, assim, foi por causa dessa cultura absurda de jogador brasileiro de preferir a falta do que seguir no lance, de achar que vai enganar o juiz. Mas no Newcastle ele não faz isso, tá? Oi? No Newcastle ele não faz isso. Então, mais cultura ainda de futebol brasileiro, ele fica contaminado por isso. É impressionante essa mania de jogador que desiste de gol, que desiste do lance. Depois que eu vi o Fernandinho com 15 anos de Manchester City vir pro Brasil e ficar se atirando e reclamando do juiz e não deixando... Cara, depois que eu vi aquilo ali, velho, não duvido de mais nada. Não duvido de mais nada, exatamente. Exatamente. Os caras, eles pisou no gramado do Brasil, eles ativam o botão. Agora eu tenho que jogar desse jeito aqui para dar certo. Porque se eu jogar daquele jeito que eu tava ali, não vai dar certo. E só para complementar a informação, ó, os exames aí pós-partida não detectaram lesões no Gerson, né? Que era preocupação, e principalmente da torcida do Flamengo pro início do Brasileiro. O Gerson que teve que sair logo no início. E que, né, o Vitor destacou bem, né, e outras análises também destacaram que o Joeliton também não é o mesmo jogador, não faz a mesma função, acho que é um jogador com valências diferentes do Gerson, né, acho que é um jogador mais ofensivo que o Gerson e que não tem a habilidade defensiva, né, esse lance de ser um polvo, né, talvez o jogador poderia ter botado o André, né, poderia ter botado o André. A característica, inclusive, a característica que não faz dele o Gerson é a característica ofensiva. Oh, meu Deus. Sim. Chegou a pizza. É a característica ofensiva, porque ele não faz essa saída de bola. O André faz essa saída de bola que o Gerson sabe fazer. Tinha que colocar o André. Saída de bola. Comparando com o jogador, por exemplo, do outro lado, o Joelinton é muito mais um Richard Hughes, por exemplo. O Richard Hughes não é jogador de fazer saída de bola, é jogador de chegar na frente. Marca muito, marca bem, mas é jogador de chegada, não é? Devido às proporções, é o Schweinsteiger, pô. Quem? O Joelinton é tipo o Schweinsteiger. Não, pô, o Devido às Joelinton, proporções. Schweinsteiger fazia uma saída de bola absurda, resolvia em 2 toques o lance. Não.